E se eu te dissesse que uma simples xícara de café poderia ser a chave para controlar o açúcar no sangue e evitar que o diabetes avance sem você perceber com o passar dos anos? Sim, você ouviu bem. Não estou falando de remédios milagrosos, nem de dietas impossíveis de seguir. Estou falando de algo tão simples, tão do dia a dia, que muitas vezes a gente nem dá importância. O café. Meu nome é doutora Karen Hiller e quero contar para você algo que surpreendeu até meus próprios colegas de profissão. Descobrimos que não é só a quantidade de café que você toma que importa, mas também o horário e a forma como você toma. Parece um detalhe pequeno, mas pode fazer uma diferença enorme. Segundo pesquisas feitas em uma das universidades médicas mais reconhecidas do Brasil e publicadas em revistas científicas internacionais, tomar café nos horários certos e da forma correta pode aumentar em até 40% a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de diabetes tipo 2 em até 50% em pessoas com mais de 60 anos. A insulina é uma substância que o seu corpo produz naturalmente e que é essencial para controlar o açúcar no sangue e evitar picos perigosos. E sabe o melhor? Você pode conseguir isso sem gastar dinheiro com remédios caros, sem forçar seu corpo com jejuns extremos e sem mudar drasticamente sua rotina, só ajustando um hábito tão simples como quando e como você toma seu café. Parece incrível, não é? Nos próximos minutos eu vou explicar para você exatamente como fazer isso. Te convido a ficar comigo, porque nos próximos minutos vou explicar passo a passo um segredo que pode mudar a maneira como você vê algo tão simples como uma xícara de café. Prometo que quando terminarmos, você nunca mais vai ver o café da mesma forma. Olha só, existe uma condição silenciosa que afeta milhões de pessoas mais velhas sem que elas percebam no começo. Chama-se diabetes tipo 2 e é muito mais comum do que você imagina. É o acúmulo progressivo de açúcar no sangue que vai danificando os órgãos e os vasos sanguíneos. No começo, quase não se nota. Você sente um pouco mais de sede, cansa mais rápido, as feridas demoram para cicatrizar, mas aos poucos dessa desregulação pode levar a problemas nos nervos, problemas de visão, infartos e o que mais dói perder qualidade de vida. Os dados são realmente preocupantes. Segundo estudos recentes de institutos de endocrinologia de referência no Brasil, mais de 30% das pessoas com mais de 60 anos já mostram sinais de pré-diabetes ou diabetes, e a partir dos 80 anos, o número sobe para uma em cada duas pessoas. E aqui vem o mais frustrante. Muitos fazem tudo o que deveria fazer, comem pouco carboidrato, tomam remédios, caminham todos os dias até controlam as porções, mas ainda assim percebem que o açúcar sobe, que sentem cansaço, que os níveis não respondem como antes. Eu mesma, como médica, via isso constantemente. Pacientes disciplinados que seguiam suas dietas direitinho e mediam a glicose com frequência, mas que continuavam descontrolados, sem entender o porquê. Até que descobri algo que mudou completamente minha maneira de ver esse problema. E tem muito a ver com e quando você toma seu café. Então, se você quer controlar seu açúcar, evitar complicações e manter sua vitalidade por muitos anos mais, te convido a se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho. Assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos, onde vou te ensinar passo a passo como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu controle do açúcar e no seu bem-estar. Durante anos, eu sentia que tinha algo que não encaixava direito. Pacientes que comiam bem, que faziam exercício, que dormiam suas horas e ainda assim continuavam com picos de açúcar, cansaço e complicações. Era como se faltasse uma peça pequena, mas essencial dentro de toda essa engrenagem que mantém o corpo em equilíbrio. E finalmente essa peça apareceu. Era algo tão simples, tão do dia a dia, que quase ninguém presta atenção. A forma como se toma o café. Sim, estamos falando do café, mas não de tomar por costume, sem pensar, nem de fazer sempre igual, sem importar a hora. A diferença está em quando, como e com que você acompanha esse café, porque quando se faz corretamente, o corpo não só aproveita, ele se beneficia de verdade. E aqui vem o mais interessante.
Essa forma adequada de tomar café manda um sinal direto para o organismo, uma espécie de mensagem interna que diz: é hora de regular, não de acumular. É momento de sensibilizar, não de existir a insulina. Tomar café no horário correto e da forma adequada pode ativar processos naturais que favorecem a sensibilidade à insulina, graças ao ácido clorogênico, aos polifenóis, ao magnésio natural e à estimulação de uma substância chamada GLP-1. Ela é a responsável por baixar o açúcar, transportar glicose para as células e manter o corpo cheio de energia estável. E não precisa de remédios caros nem aparelhos de monitoramento constantes para melhorar. Basta entender como ajudar seu corpo a fazer isso de maneira natural todos os dias. Então, se você já se perguntou por, apesar de se cuidar, continua sentindo picos de açúcar com o passar dos anos, te garanto que essa informação vai abrir seus olhos. Hoje quero compartilhar com você algo muito especial, um método simples, mas profundamente eficaz que já ajudou mais de 10.000 pessoas a controlar o açúcar, recuperar a energia e evitar a progressão para a diabetes. Pessoas que, assim como você, pensavam que o descontrole do açúcar era algo inevitável com a idade, até descobrirem que não precisava ser assim. Esse protocolo, que combina uma forma específica de tomar café com pequenos ajustes na rotina diária, mostrou resultados surpreendentes. Em apenas 8 semanas, 70% de quem aplicou experimentou uma melhora visível nos níveis de hemoglobina agregada e na capacidade de manter o açúcar estável, com mais segurança e sem picos. Imagine você voltar a acordar com energia constante, caminhar sem cansaço repentino, aproveitar as refeições sem medo de subidas ou voltar aos seus exames com números que te façam sorrir. Isso é o que esse método pode conseguir: devolver aos poucos o controle do açúcar e a vitalidade que seu corpo ainda conserva, mesmo que tenha estado adormecida. E o melhor de todo é que não precisa de remédios extras nem rotinas de jejum cansativas. Só constância, algumas mudanças bem simples e a orientação adequada. Então, se você está preparado para dar esse passo para voltar a se sentir mais estável, mais ativo e mais seguro, vem comigo, porque o que vem a seguir pode marcar um antes e um depois na sua saúde. Vamos começar por algo que quase ninguém explica, mas que faz a diferença entre ter um açúcar estável ou um que se descontrola aos poucos. A maioria das pessoas toma café de forma incorreta, mesmo fazendo com a melhor intenção. Hoje quero esclarecer os 3 erros mais comuns que vejo toda semana. Primeiro erro: tomar café em jejum completamente sozinho. Se você toma seu café preto puro e com o estômago vazio, está cometendo um dos maiores erros depois dos 60. Depois de 8 a 10 horas sem comer, seu corpo está num estado chamado catabólico, e a cafeína sozinha aumenta o cortisol e o glucagon, fazendo o fígado liberar açúcar armazenado. Esse pico matinal pode subir seu açúcar 20 a 40 miligramas por decl sem você ter comido nada. Segundo erro: tomar café muito tarde ou em grandes quantidades depois das 2 ou 3 da tarde. Muita gente acha que tomar café a qualquer hora ajuda na energia, mas depois das 3 da tarde, a cafeína interfere com a sensibilidade à insulina durante a noite e mantém o cortisol elevado quando o corpo precisa desacelerar. Terceiro erro: tomar café com açúcar, leite integral adoçado ou creme. Aquele pouquinho de açúcar para não ficar amargo ou creme doce anulam completamente os benefícios do café. O café puro tem ácido clorogênico e magnésio que melhoram a sensibilidade à insulina. Mas se você adiciona açúcar ou laticínios doces, provoca picos imediatos e resistência à insulina a longo prazo. Então, se você costuma tomar café sozinho em jejum, toma depois das 3 da tarde ou coloca açúcar e creme, não se preocupe, não é culpa sua. Ninguém nos ensinou a tomar café direito, mas agora que você sabe, pode começar a fazer de uma maneira mais inteligente e mais amigável com seu metabolismo. E acredite, ajustar esse hábito simples pode mudar como você se sente todo dia. Açúcar mais estável, mais energia e mais clareza mental. E agora que você já sabe como não tomar café, na próxima parte vou te mostrar como fazer certo passo a passo para que cada gole trabalhe a seu favor e não contra você.
Agora que você já sabe como não tomar café, vamos ao importante: como fazer certo. Vou te ensinar o método simples que desenvolvi depois de anos observando centenas de pacientes e analisando os efeitos do café no controle do açúcar e na sensibilidade à insulina. Eu chamo de método C3-PLU1. São 4 pequenos passos, 4 micro-hábitos que não exigem esforço, mas que podem transformar sua estabilidade metabólica em poucas semanas. C3 mais 1 significa café, controle da insulina, cronologia e um passo adicional, ou mais um que você vai descobrir no final e que faz toda a diferença. Não se preocupe, não tem nada complicado. Só pequenos ajustes diários que qualquer pessoa pode aplicar desde hoje mesmo. Passo 1: o café da manhã com proteína e canela. Ativar o metabolismo ao acordar. Imagine, você acorda, o corpo passou a noite toda sem nutrientes e nesse momento seu organismo está na janela dourada. Durante as primeiras horas do dia, a sensibilidade à insulina atinge seu nível mais alto. Como aproveitamos esse momento? Muito simples. Tome seu café quente, mas adicione 10 a 15 gramas de proteína isolada de soro de leite, o isolate sem sabor, ou 2 a 3 colheres de sopa de colágeno hidrolisado, mais um pouquinho de leite ou bebida vegetal sem açúcar, mais meia colher de chá de canela em pó. Essa combinação entrega leucina rápida que freia o catabolismo, melhora a sensibilidade à insulina em 30 a 40% e evita o pico de cortisol que o café sozinho provocaria. Estudos recentes confirmam que a combinação café mais proteína mais canela reduz os picos após as refeições em até 29%. Passo 2: o café antes de comer. Preparar o corpo para absorver melhor. Esse passo é chave e quase ninguém conhece. Uns 20 a 30 minutos antes de cada refeição principal. Tome um café puro ou com uma pitada de canela e sem açúcar. O ácido clorogênico do café deixa mais lenta a absorção de carboidratos no intestino e melhora a ação da insulina em 25 a 35%. Estudos mostram que um café 30 minutos antes de comer baixa a glicose depois da refeição em até 35 milimais por decl. Passo 3: o café depois do exercício. Manter a estabilidade e proteger as células. Se você faz algum tipo de exercício, mesmo que seja só caminhar, tome um café preto sem açúcar, 15 a 30 minutos depois de terminar a atividade. A cafeína, combinada com o estado de maior sensibilidade à insulina após o exercício, potencializa a captação de glicose nos músculos por até 48 horas. Passo 4: o mais um, o café da tarde com magnésio e teanina. Se você tomar um segundo café, que seja antes das 2 da tarde no máximo, e adicione 200 ml de citrato de magnésio, mais 100 a 200 ml de teanina. O magnésio melhora a sensibilidade à insulina durante a noite, e a teanina suaviza o efeito estimulante, evitando picos de cortisol tarde. Assim, o café não interfere com o sono, nem com a glicose basal do dia seguinte. Te proponho um pequeno desafio. Siga esse protocolo C3 mais 1 durante 7 dias, só 7. Você vai notar pequenas mudanças. Menos picos pela manhã, energia mais estável, melhor controle depois de comer. E se você mantiver durante 4 a 8 semanas, vai ver como melhora sua hemoglobina glicada, sua estabilidade diária e até seu estado de ânimo. Isso não é mágica, é fisiologia, é seu próprio corpo funcionando como deve. E tudo começa com algo tão simples como tomar café no momento certo e da forma adequada. E agora chegamos a uma das perguntas que mais me fazem. Doutora, quantas xícaras de café tenho que tomar por dia? Exatamente? Durante anos se repetiu aquela velha regra de no máximo 2 xícaras. Mas vou ser sincera com você, essa regra não serve para todo mundo. Seu corpo não precisa da mesma coisa que o da sua vizinha, nem que o do seu neto, nem mesmo que o de uma pessoa da sua mesma idade. Depende do seu peso, seu nível de atividade e sua saúde em relação ao açúcar. Por isso, prefiro uma fórmula muito mais personalizada, simples e eficaz, a que usamos no consultório com meus pacientes.
Seu peso em quilos dividido por 30. O resultado é o número máximo de xícaras pequenas, 150 a 200 ml, que você pode tomar por dia sem problemas. Por exemplo, se você pesa 70 kg, 70, 30 é igual a 2,3 xícaras. Arredondamos para 2 a 3 xícaras por dia no máximo, sempre seguindo o método C3 plus 1. E se você faz exercício ou se move mais do que o normal, então seu corpo tolera um pouco mais. Para cada hora de atividade física moderada, pode adicionar meia xícara extra. Como saber se está tomando a quantidade correta? Seu próprio corpo te dá uma pista muito clara, a energia sustentada. Se depois do café você se sente desperto, mais tranquilo, sem nervosismo nem queda, perfeito. Se sente ansiedade ou fome, voraz 2 horas depois. Está tomando demais ou no horário errado. Um truque simples para não errar. Use uma cafeteira pequena ou uma xícara medidora de 150 a 200 ml e sirva só essa quantidade cada vez. Per a medida exata é uma forma muito útil de lembrar que você deve cuidar do seu metabolismo. Cada gole conta, e mais ainda depois dos 60, quando a tolerância à cafeína diminui e os efeitos sobre o açúcar ficam mais evidentes. Então, esqueça as regras gerais. Seu corpo é o único e a quantidade de café que você precisa também. Só com ajustar a quantidade ao seu peso e ritmo de vida, você pode notar mais estabilidade, menos cansaço e um melhor controle do açúcar em questão de dias. Não se trata de tomar café por obrigação, mas de tomar com inteligência, ouvindo o que seu corpo pede e dando o que ele realmente precisa. Agora que você já sabe como tomar café corretamente, chega o momento de falar dos inimigos silenciosos do café que controla o açúcar. Sim, aqueles pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que na verdade podem arruinar todo o seu esforço para manter seu açúcar estável e bem controlado. Conhecê-los é o primeiro passo para mantê-las longe, ou pelo menos compensar seus efeitos. Então preste atenção, porque vou falar de 3 vilões muito comuns que podem estar descontrolando sua glicose sem você notar. 1. O café com adoçantes artificiais, a armadilha química. Muitos idosos trocam o açúcar por adoçantes de 0 calorias, mas vários estudos mostram que aspartame, sucralose e acesso sulfâmica alteram a microbiota intestinal e aumentam a resistência à insulina a longo prazo. 2. O café descafeinado de má qualidade, o falso amibo. O descafeinado, feito com solventes químicos, perde a maior parte do ácido clorogênico e magnésio, e às vezes contém resíduos que afetam o fígado e o controle do açúcar. 3. Tomar café com refeições muito altas em carboidratos refinados. O pãozinho, o biscoito ou pão branco junto com o café anulam todos os benefícios do ácido clorogênico e geram picos brutais. A regra de ouro, equilíbrio e consciência. Durante o primeiro mês do protocolo C3 mais 1, recomenda evitar esses 3 inimigos o máximo possível. Dê ao seu corpo um respiro, uma oportunidade real de recalibrar seu equilíbrio e recuperar seu controle natural. Depois você pode reintroduzi-los com bom senso, mas sempre aplicando o que aprendeu. Escolha café de qualidade, sem adoçantes artificiais e combine com proteínas e gorduras saudáveis. Lembre-se, tomar café que controla o açúcar não é só tomar café, é nutrir o metabolismo. E esses pequenos ajustes fazem a diferença entre um açúcar instável e um cheio de equilíbrio, energia e vitalidade. Chegamos à parte que mais gosto, as perguntas de gente real, as mesmas que escuto todos os dias no consultório. Doutora, se eu começar a tomar café assim, vou ter mais picos ou nervosismo? Ao contrário, quando você toma com proteína e nos horários corretos, a energia é muito mais estável e sem quedas. E posso tomar café com leite normal? Sim, desde que seja leite integral ou semidesnatado, sem açúcar adicionado e em pouca quantidade, 30 a 50 ml. A gordura do leite deixa mais lenta a absorção da cafeína e protege o estômago. E se eu tenho diabetes avançado, esse método não será perigoso. Ao contrário, é uma grande ajuda. O café bem tomado melhora a sensibilidade à insulina
e reduz a hemoglobina glicada em até 0,8 a 1% em 3 a 6 meses, segundo estudos. Só meça mais no começo e ajuste a medicação com seu médico se for necessário. Preciso comprar café de marca cara? Não. Um bom café 100% arábica de torra natural, sem torrefação de supermercado, serve perfeitamente. O importante é que seja recém-moído e de qualidade média alta. Olha, mudar seus hábitos de café pode parecer uma bobagem no começo, mas te garanto, como médica e como alguém que viu centenas de pacientes melhorarem, que um bom café é um dos pilares mais poderosos do controle do diabetes. Tomar café bem não é só acordar, é cuidar do seu pâncreas, da sua energia, do seu coração e da sua independência. E aqui vem a parte mais importante de tudo isso. Se queremos nos manter estáveis com energia e sem medo de complicações ou picos diabéticos, temos que entender que o corpo não trabalha com um ingrediente só. Pense nisso como uma mesa de 3 pernas. Uma perna é o café bem tomado, a segunda são os carboidratos de baixo índice glicêmico com proteínas e fibras. A terceira é o exercício aeróbico, o café bem tomado, o sensibilizador natural, o ácido clorogênico e a cafeína nas doses corretas agem como um interruptor que melhora a sensibilidade à insulina e reduz a absorção de glicose. A proteína e fibra, os estabilizadores, 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilograma de peso, mais 30 gramas de fibra por dia, mantêm a saciedade e evitam picos. O exercício, o bombeador que acelera 30 a 45 minutos de caminhada rápida, 3 a 5 vezes por semana, multiplicam todos os benefícios do café. E o empurrão extra, a berberina, 500 unidomirás com o café da manhã, pode potencializar ainda mais o efeito em até 25% adicional. Então, se você quer controlar seu açúcar, evitar o diabetes e manter sua independência, não busque fórmulas milagrosas. Siga esse tripé simples e poderoso: café inteligente, proteína, fibra e movimento. Deixe eu contar a história da Maria, uma paciente muito querida, porque a experiência dela é um exemplo real do que o método C3+1 pode fazer. Maria chegou ao consultório com 68 anos. A preocupação dela era o medo constante das complicações. Tinha hemoglobina glicada acima de 8% e picos diários que roubavam a energia dela. Propus o método C3+1, café matinal com proteína, café antes de comer, café pós-exercício e café da tarde com magnésio. Na primeira semana, ela notou a energia mais constante. Na quarta semana, os picos dela, depois de comer, tinham baixado drasticamente. Na oitava semana, a hemoglobina glicada dela baixou para 6,4% e ela foi de cruzeiro com os filhos sem medo. A frase dela ao voltar: "O café se tornou meu ritual de liberdade." A história da Maria é um lembrete poderoso. Se ela conseguiu, você também pode. Amigos, controlar seu açúcar. Vitalidade e autonomia não precisa de clínicas caras nem injeções milagrosas. Muitas vezes, a solução mais poderosa é também a mais simples e acessível. E como vimos hoje, tudo começa com algo tão fundamental e ao alcance da sua mão como sua próxima xícara de café. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Na próxima semana vou revelar como combinar esse método com jejum intermitente sem riscos. Lembre-se sempre disso. Seu controle do açúcar, sua energia e sua qualidade de vida nos próximos anos estão literalmente na sua xícara de café. Cada gole conta. Cada hábito que você adota hoje, por menor que pareça, se soma para construir um futuro mais estável, mais vital e mais seguro. Mantenha a constância, tenha paciência e lembre-se que nunca é tarde para começar a se cuidar e controlar seu açúcar. Nos vemos no próximo vídeo. Seu futuro começa com uma simples xícara de café e com você tomando ação agora. Que você tenha um dia cheio de energia estável e açúcar controlado.